Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos gratos por tudo, inclusive pela Tua Palavra que nos instrui, que nos consola, que nos alimenta, e que a Tua Palavra então cumpra o seu propósito para as nossas vidas hoje e aqueça o nosso coração. É isso que assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O culto foi começando e andando, e foi chegando menino, e eu acho que a gente nunca teve um culto com tanto jogador de futebol junto aqui na igreja. Na primeira fila aí tem um time de jogador de futebol ali que eu estou vendo. Graças a Deus por isso. Você sabe que na antiguidade, os nomes das pessoas, além de identificar quem cada um era, as pessoas, quando davam nome para os filhos, faziam de maneira que tinha alguma coisa a ver com a circunstância do nascimento, com o local, com a aparência ou com o futuro. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar naquele rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nome tão grande, tão assim, a gente acha que o nome significa alguma coisa demais, mas significa o seguinte: Nebo defende a fronteira. É isso que significa, porque o pai dele, Nebo, tinha feito um grande ato de defender a fronteira. Quando ele nasceu, resolveram botar o nome dele disso. O povo de Israel não era diferente, tinha esse mesmo costume. Colocavam o nome nas crianças por vários motivos. Por exemplo, tem um que é chamado de Esaú, você já deve ter ouvido falar. Esaú significa peludo. Então, até porque o menino nasceu com muito cabelo, como o Tão nasceu, já podia botar o nome dessa forma. Imagina então se teu nome fosse peludo. Podia, cabia, não cabia não. Tinham outros nomes que a Bíblia mostra que tinham significados. O próprio Deus escolheu vários nomes. Um anjo diz a Zacarias que ele devia colocar o nome do filho dele de João Batista. O próprio anjo disse a Maria que ela deveria colocar o nome do filho dela de Jesus. Deus mudou o nome de gente na história. Teve um homem que era Abrão, que tornou-se Abraão porque Deus mudou o nome dele. Simão Jesus pediu que chamassem ele agora de Pedro. Então o nome era um negócio muito importante. Pois bem, essa introdução toda que eu dei hoje é porque hoje a maioria de quem está aqui sabe que esse culto, ele é um culto que a gente rende ação de graças por duas pessoas, pelo menos. Cada um tem um motivo de ação de graças, mas a gente está rendendo graças especialmente pela vida de Renato e de Renata. Renato e Renata, os nomes significam renascidos. Natos vem de nascido, renascidos. E hoje esse nome de vocês tem muito significado para a gente, sobretudo porque ambos renasceram esses tempos. Renato, para quem não sabe da história, teve um câncer agressivo, passou um ano, e hoje faz exatamente um ano daquele dia horrível onde nós recebemos o diagnóstico de que estava com câncer. Passou esse tempo todo em quimioterapia forte, depois uma cirurgia, depois radioterapia. Hoje ainda faz medicação de controle, mas para a glória de Deus está 100% limpo do câncer. Renata, que está aqui na frente, passou por uma cirurgia de emergência muito delicada, um tumor intracraniano de 8 centímetros, tamanho de uma laranja, um meningioma, e que sangrou. Perigo grande de danos permanentes, mas a cirurgia foi um sucesso e ela está aqui perfeita para a glória de Deus. Então hoje, Renato e Renata, os nomes de vocês valem muito. Vocês são renascidos. Eu queria, do texto que Gabriel leu, fazer 3 breves comentários. Quero que a mensagem hoje seja bem objetiva, não vou demorar, porque ainda quero que a gente tenha tempo para os testemunhos de Tão e de Renata. Mas são 3 comentários que eu acho importante fazer do texto. O primeiro comentário tem a ver com a bondade de Deus. Gabriel leu uma história, e quem pode também acompanhar no telão, a história de um oficial do rei que estava com um filho doente. E ele pediu que Jesus fosse até a casa dele, era longe de onde eles estavam. Eles estavam numa cidade chamada Caná da Galileia, e o filho desse oficial estava em outra cidade chamada Cafarnaum. E ele disse assim para Jesus: venha curar meu filho, que ele está doente. E eu quero ler para vocês de novo o versículo 48. 48 diz assim: Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
Ou seja, Jesus não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. A afirmação de Jesus era a seguinte: você precisa ver o milagre para crer. Você, se não vê, não vai crer. Obviamente não era o ideal. O ideal era crer sem ver. Aliás, o ideal não é nem crer sem ver. O ideal é crer independentemente das circunstâncias, independentemente da cura, pois há vezes que a cura não vem. Nossa fé, ela deve ser em Deus e não naquilo que Deus pode fazer, crendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas aquele oficial do rei estava longe de viver o ideal, de crer primeiro para ver depois. Ele estava longe do ideal de crer independente de se ia haver cura ou não. E do mesmo jeito daquele oficial do rei, muitos de nós estamos aqui nessa noite longe do ideal da nossa fé. Mas é minha honra, meu privilégio e minha alegria poder dizer a todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que acompanham pela internet, que o nosso Deus, Ele ouve a todos que o procuram, independentemente de estarem vivendo uma vida ideal ou uma fé ideal, porque o nosso Deus é gracioso. Graça é favor imerecido. Ele nos abençoa mesmo sem o nosso merecimento. Aquele oficial não merecia, não cria antecipadamente, mas recebeu uma bênção de Deus. E nós todos que estamos aqui, sem nenhuma exceção, também não merecemos, somos pecadores, mas mesmo assim Ele nos ama e nos abençoa. Não é maravilhoso crer num Deus desse? Crer num Deus que não depende de barganha, crer num Deus que não depende de que a gente faça nada para Ele ter vontade de nos abençoar. A sua misericórdia se renova a cada manhã, ainda e sobretudo quando nós não vivemos de uma vida ideal, com a fé ideal. Segundo comentário que eu quero fazer, além da bondade de Deus, tem a ver com o comportamento desse oficial do rei. O cidadão era persistente. Ele fez de conta que nem ouviu a Jesus. Eu vou ler o versículo 49 de novo. Diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Em outras palavras, aquele oficial do rei estava dizendo assim: eu sei que eu deveria crer sem ver, blá blá blá, mas eu preciso que você vá agora. Meu filho está doente agora e eu quero que você vá lá agora, porque demora para chegar. Ou seja, além de ele não ter a fé que deveria ter, a fé ideal, o texto nos diz que ele certamente não conhecia bem Jesus. Ele achava que Jesus era um curandeiro qualquer, que tinha que ir fisicamente até onde estava o filho dele para curar. E esse não era Jesus. Jesus é Deus e podia fazer a cura do jeito que ele queria, mas ele não conhecia a Jesus. É muito bom quando nós conhecemos a Jesus pessoalmente. É desejo de Deus que todos o conheçamos. Não conhecer de ouvir falar, de saber quem é. É bom quando a gente conhece, de andar com Ele. Mas para hoje, para esse culto, o que nos importa é sabermos que Ele pode tudo, inclusive curar. Ele pode perdoar os nossos pecados, os mais sujos que sejam. Pode acabar com a nossa angústia, com o nosso medo, com a nossa ansiedade. O oficial do rei podia não conhecer Jesus como de fato não conhecia, mas ele já tinha ouvido falar que Jesus curava e para ele isso era suficiente. Eu não os conheço, a todos que estão aqui, mas eu posso dizer desse púlpito, sem correr o risco de ser acusado de ser um charlatão, que Deus pode todas as coisas. Ele pode curar todas as doenças, as físicas e as emocionais. Eu sei que tem gente que está aqui rendendo graças pela cura de Renata, pela cura de Renato, mas está passando por momentos difíceis. Eu sei que tem gente aqui que está nesse culto em situação complicada, sem saber a quem recorrer. E você veio para esse culto sabendo, para ser animado a crer que esse Deus pode mudar a sua vida, pode transformar a sua história. Agora veja o que aconteceu no versículo 50. Jesus disse assim: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus disse: o teu filho vive. Mas eu quero que vocês notem que Jesus não deu nenhuma prova
de que o menino estava curado. Ele veio e disse: Jesus, vai lá. Aí Jesus disse: vou não, vá lá que ele está curado. E o rapaz creu, sem nenhuma prova, sem saber. Ele foi embora para casa, sem saber o que ia acontecer. Então esse cidadão, esse oficial do rei, ele não conhecia Jesus, a fé dele certamente não era ideal, que Jesus disse a ele. Mas naquela hora, quando Jesus falou: teu filho vive, ele creu naquela palavra. E eu penso que isso é o mais importante desse sermão. Estamos numa igreja onde somos animados a crer. Eu gosto muito da passagem de Maria com Isabel. Isabel, prima de Maria, cantou para ela assim, todos vocês devem conhecer: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, bem-aventurada a que creu. A gente não sabe dessa última parte, porque essa última parte não entrou na oração da Ave Maria. Aí a gente só sabe da primeira parte, que diz assim: bem-aventurado e bendito é o fruto do teu ventre. Mas ela diz, ela canta: bem-aventurada a que creu. Bem-aventurado será você, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje, se você crer também. É muito importante. Não significa dizer que o oficial do rei não estava ansioso. Eu fico imaginando, eu sou pai, naquele lugar, Jesus mandou ele ir, ele foi, deve ter ido ansioso, deve ter ido chorando, deve ter ido com medo, deve ter ido apreensivo. As pessoas às vezes dizem assim para mim aqui na igreja: pastor, eu creio, mas eu estou apreensivo, eu estou com medo, como se isso denotasse necessariamente falta de fé. E todas as vezes que alguém diz assim para mim: eu creio, mas estou com medo, eu creio, mas estou chorando, eu creio, mas estou ansioso, eu digo: é claro, você é humano, humana, você não é um super-homem, você não é uma super maravilha, uma mulher maravilha, toda poderosa, você é daquela que sofre, que chora. Imaginem vocês que no meio de um tratamento de tão com câncer, Maria Fernanda estava morando na Nova Zelândia, a mão de obra que não foi, e como se não bastasse, depois que ela chega aqui no Brasil, a gente descobre que ela tem esclerose múltipla. Qual é o pai, qual é a mãe, qual é o amigo, qual é o conhecido, por mais remoto que seja, que não ouça uma história dessa e não fique apreensivo, e não fique cabisbaixo, e não fique por algum momento sem compreender como pode acontecer numa mesma família algo como isso. Nós não somos super-homens, nós todos choramos, nós todos ficamos ansiosos, mas também tem uma coisa: nós todos buscamos ao Senhor. Como é que a gente imagina, Renata, que depois de uma cirurgia linda dessa, logo depois aparece uma fístula e um líquido que precisa ser drenado? Como é que não chora? Como é que não fica apreensiva? A gente chora, a gente fica apreensivo, mas a gente crê na palavra que Ele deu. Amém? Crer é mais do que saber que existe. Eu creio em Deus, não é eu saber que Deus existe. Crer tem a ver com confiança, tem a ver com entrega. E hoje você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesse culto, mesmo você que tenha vindo somente para se alegrar com a família, com as famílias, você veio para ser convidado a crer. Se você creu, continue crendo. Se você crê, persevere crendo amanhã, porque até que Jesus volte a gente vai precisar perseverar todos os dias. E se você não crê ainda, mas quer crer, basta pedir a Deus: aumenta a minha fé, me ajuda. Não precisa de muita formalidade. Diga assim: Deus, eu quero crer, me ajuda e vá por mim. Ele vai lhe ajudar. Então Deus responde a quem o busca, porque Ele é gracioso. Ele quer que o conheçamos e creiamos. E por fim, eu quero ler o impacto que a fé desse homem teve. Eu vou ler o versículo dos 51 ao 53. Diz assim: já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus tinha dito: teu filho vive. E agora olha o final: e creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. Eu estava comentando com os amigos mais próximos que a gente precisaria ter outro culto e a gente precisaria fazer outro sermão só para a gente explorar o impacto que a fé causa no entorno, na família. O impacto que o tratamento de Renata e o impacto que o tratamento de Tão tiveram em todos aqueles que cercam. Sim, porque nesse processo muita coisa aconteceu.
a vida de todo mundo foi profundamente impactada. Eu tive a oportunidade de meu irmão Carlos Renato, que é o pai de Tão, sobretudo no início do processo, muito fragilizado, não tinha condição de estar dando notícia a todo mundo, me pediu que fizesse isso, e eu então comecei a informar todo mundo que me pedia informações de como é que estava o tratamento de Tão, e por aí vai. E em relação a Renata, a mesma coisa, os amigos da escola dominical, todo mundo querendo saber como é que estava, e eu fiquei dando essas notícias. E comecei a ver o impacto que a fé e o tratamento, e como tudo estava dando certo, como deu certo na vida de Renata e na vida de Tão, tinha em todo mundo. E numa determinada fase do tratamento, algum tempo atrás, lá em Porto de Galinhas, eu chamei meu irmão de lado, e aí a voz chega a embargar. Disse para ele assim: Carlos Renato, eu não sei como é que vai ser a vida de Tão, eu não sei como é esse final, agora uma coisa eu posso lhe dizer: para mim já deu, já foi suficiente, já valeu. Se tudo que a gente está passando foi importante para eu viver o que eu estou vivendo, tá bom demais para mim. Só Deus sabe o impacto que o tratamento de Renato teve na minha fé. Só Deus sabe o impacto que tudo isso que nós estamos vivendo teve na nossa família. E isso é bom demais. Não tem nada melhor do que crer e saber que mesmo num momento tão difícil, tão duro, a fé que nos sustenta nos fez sorrir e ter alegria. Deus mexeu em mim, mexeu em todos que estão à volta dos Renatos, e eu quero crer que mexeu em todos vocês que estão aqui. Estou vendo gente, carinhas, que recebiam meus áudios e as mensagens, e de quem eu recebi a resposta, e muitos de vocês profundamente impactados com isso também. E eu quero dizer uma coisa a vocês todos que choraram por Tão ou por Renata, ou choram por qualquer outro motivo que você possa ter: as lágrimas, quando produzem fé, nunca se perdem. As suas lágrimas, quando produzem fé, têm efeito eterno. Se fôssemos escrever os testemunhos dessa história, e parece que tem um projeto aí de escrever alguma coisa, a gente escreveria o seguinte: depois que aconteceu o que aconteceu, Carlos Renato e toda a sua casa creu. Dona Rosa, Renata e toda a sua casa creu, porque todos saímos desses processos bem mais fortes. E eu digo que estamos ainda no processo, porque as orações continuam, o protocolo de manutenção de Tão continua, Renata continua também na luta, mas todos vocês, todos nós que estamos aqui em ação de graças, cremos e somos por isso bem-aventurados, felizes. Quantas vezes, antes de uma viagem para São Paulo, ou lá em São Paulo, eu não fui orar com Tão, antes de um processo de químio, e a gente ia chorando e saía de lá sorrindo, por conta dessa figura, que em hora nenhuma se abalava. Teve um dia que eu fui para São Paulo, me arretei, com perdão da expressão, fui para São Paulo, disse à minha mulher e disse à minha mãe: hoje Tão vai chorar, porque já tinha muito tempo. E eu digo: esse menino não é possível, que ele não deve estar entendendo o que está acontecendo. E eu fiz um negócio que é difícil, né? Tirar ele de junto de Cecília é um negócio muito difícil, mas eu tirei, fui jogar bola com ele. Eu sabia que ele estava liberado para jogar bola, porque Gilene jogava bola com ele e ele ia jogar bola comigo. Então desceu para jogar bola, jogamos bola, até ele dizer que cansou. Quando ele disse que cansou, eu sentei ele no lugar. Eu digo: Tão, pode chorar. Quero não. Digo: Tão, pode se arretar. Quero não. Não, fica com raiva da sua mãe que está enchendo seu saco. Não quero não. Fica com raiva da sua avó que fica ali babando. Quero não. Fica com raiva de mim, fica com raiva do seu pai, fica com raiva de Deus. Faça qualquer coisa, chore. Não, quero não, tio, está tudo bem. E eu ficava cada dia mais indignado com isso, porque era uma fé, era uma alegria, era uma tranquilidade que ninguém conseguia explicar, mas que nós que conhecemos o Senhor sabemos de onde vinha. E eu quero dizer a vocês de onde vinha. A oração dos santos tem muito efeito. Nós fomos carregados por oração, o tempo todo carregados por oração. Depois do diagnóstico ruim de Renata, que eu recebi quando estava no Souso, de lá para cá, a gente só teve notícia boa. Do dia 27 de março de 2018 até hoje, só teve notícia boa. A única notícia ruim que eu dei foi a de que Tão estava com câncer.
De lá para cá, era só notícia de que a quimioterapia era pesada, mas ele estava aguentando, e que estava funcionando, e que a cirurgia ia ser marcada, e que tudo ia dar certo, porque Deus é muito lindo e fez isso conosco. Paula e eu fomos no hospital orar por Renata, no Hospital Português, e eu vou dizer um negócio, nem parecia que Renata estava com uma coisa tão grave para fazer essa cirurgia, nem parecia que tinha um tumor intracraniano que parecia uma laranja. Eu disse a Paula, quando a gente saiu, oramos por Renata na UTI, e eu virei para minha esposa que estava comigo e disse: Paula, Renata tem que ser a paciente mais bonita do Hospital Português. Nunca vi uma paciente tão bonita. Como é que pode uma menina que está com um tumor intracraniano, eu chegar lá, ela está lá sorrindo? Isso é algo, minha irmã, que só aconteceu porque você também estava sustentada pelo Senhor, e a gente orando muito, graças a Deus por isso. Cremos todos, nunca tivemos uma prova material e visível do que Deus podia fazer com Renata ou com Renato, mas sabíamos que a vontade dele, seja qual fosse, era boa, perfeita e agradável. A nossa parte era e continua sendo crer e descansar na palavra dele. Para o oficial do rei, a palavra de Jesus foi assim: vá-se embora que teu filho vive. Para mim, a palavra está tranquilo, está favorável. Para a Renata e Cecília, a palavra é: pode preparar o agradecimento que o culto vai chegar. Para Renata, a palavra é: pode enfrentar o que for, eu sei que Deus está comigo. E para cada um que orava, Deus tinha uma palavra para dar. Eu repito, nós não tínhamos prova, mas tínhamos fé. No meio do tratamento, eu programei pelo menos 2 viagens da Vitória Contão, e elas já estão marcadas para abril e para julho, porque a gente sabia que essa hora ia chegar. Amém. Termino dizendo que mais do que os milagres da cura, nós somos todos hoje gratos ao Senhor pelo sustento durante o tratamento, pela paz que excedeu o entendimento, pelos muitos amigos que estão aqui, que fizeram desse processo muito mais leve. Esse culto, como disse o reverendo Fred no início, é celebrado em obediência à palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a render graças em todo o tempo, diz assim o Salmo 107. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com seus filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Amém. Nanda, então, Renata, a luta continua para a gente. Nós somos daqueles que creem no Senhor. Então nós somos daqueles que oram. Nós somos daqueles que adoram a Deus pela sua bondade, daqueles que buscam independente das circunstâncias. Nós somos daqueles cuja vida inspira a tantos outros. Nós somos daqueles que têm fé. E a todos vocês que estão aqui, que a gente agradece a presença, eu quero dizer a vocês: Deus fazendo, Deus não fazendo, Ele é Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Essa é a nossa fé. Amém e amém. Curve sua cabeça que eu quero orar por você. Que noite linda, Senhor, aqui nesse lugar. Que noite abençoada. Que casa cheia de gente amada. O Teu amor fez isso, Pai. O Teu amor nos reuniu. O Teu amor nos reuniu, e o Teu amor produziu em nós fé, que não vem de nós, veio de Ti. O Teu amor, que o Senhor mesmo colocou uns pelos outros aqui, nos inspirou a crer, nos sustentou na fé, nos trouxe até aqui, até essa noite de vitória. Noite que a gente tanto esperava. Chegou essa noite, Pai, e eu Te louvo, publicamente Te engrandeço, Te exalto, porque não há nada, nem ninguém que seja melhor, mais lindo e mais sublime do que o Senhor. Publicamente nós dizemos que Tu és o número 1. Tu és aquele que é exaltado sobre todas as coisas. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Aumenta-nos a fé. Nos ajuda a crer. Nos ajuda a Te buscar. Nos ajuda a saber que Tu és Deus e que a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável.
Nós te bendizemos muito, Senhor. Nossa boca está cheia de riso, nosso coração está cheio de ação de graças, e nós não temos mais canções nem palavras para dizer o quão gratos nós estamos e nós somos. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.